Estamos de regresso, sejam de novo bem-vindos. Partimos para a análise em estúdio com Ricardo Ramos, jornalista do Correio da Manhã, e Bruno Faria Lopes, jornalista da Sábado. Bom dia a ambos e bem-vindos. E vamos olhar para estes dados que estávamos há pouco, inflação. Bruno, nos 2,7% em março, era mais ou menos aquilo que se podia esperar, tendo em conta o contexto internacional? Sim, é normal que suba por duas razões. Primeiro, por causa do aumento do preço dos combustíveis. Em segundo lugar, há uma componente que o INE refere e que me parece importante também, que tem a ver com o preço dos alimentos frescos, que subiu bastante. Portanto, estamos ainda a pagar parte da fatura das tempestades de fevereiro, já que falámos disso antes. Portanto, não é tudo guerra. Não é tudo guerra, embora a componente energética pese mais, sim, o INE diz isso, não é? Mas há vários fatores e, portanto, 2,7% é normal que suba. Eu recordo, para não alarmar muito, 2,7% ainda é um valor relativamente baixo. Pode ser um início, não é? Sim, pode ser o início de um ciclo e seguramente será, ou seja, é expectável que nos meses a seguir este valor suba mais à medida que o preço do litro de gasóleo, por exemplo, se vá propagando pelo resto da cadeia de várias indústrias, não é? Que vão ter provavelmente que subir, e diria que não muito no início, esperarão para ver, mas que terão de subir. Portanto, expectável, sim. O que é que isto significa em termos mais amplos? Duas notas. A primeira, eu tenho repetido aqui muito isso porque me parece ser relevante. Este barril a cerca de 114, 110 dólares ainda reflete a perspectiva de que o conflito não dure muito mais do que isto. Ou seja, reflete, por um lado, as medidas de emergência que foram tomadas e que permitiram compensar o déficit de petróleo por causa do fecho do Estreito de Hormuz, mas, por outro lado, também reflete esta expectativa de que as coisas não se prolonguem semanas a fio. E, portanto, 114, se nós achamos que é mau, se prolongar, será muitíssimo pior. Uma outra nota tem a ver com o que os bancos centrais farão perante estes números. Portanto, para quem tem créditos de habitação e que vê isto com se o nível de aumento da inflação já será suficiente para haver uma decisão? Não. Ou seja, nós temos que ver que, ao contrário do que tivemos, por exemplo, em 2022, o ciclo apanhou o Banco Central Europeu numa fase em que estava com uma política ultra-expansionista. No fundo, a imprimir muitíssimo dinheiro. Pronto, vamos assim resumir. Nós, nesta fase, estamos num ciclo bastante diferente. Portanto, está numa posição muito mais confortável do Banco Central Europeu, porque não está num ponto do ciclo tão expansionista. Portanto, pode dar-se ao luxo de esperar para ver. E, de resto, foi o que o Presidente da Reserva Federal disse agora neste segmento que nós há pouco passámos. E, portanto, eu diria que os bancos centrais vão esperar para ver antes de carregar no botão da subida dos juros. Subir os juros arrefece a economia e, portanto, tem... Em abril? Não. Agora, as taxas Euribor já refletem, em parte, a expectativa de que, em vez de não subir, que era a expectativa antes, ou em vez de até vir a cortar, quem sabe, que era o que se esperava em janeiro, neste momento, provavelmente, o Banco Central Europeu estará a pensar a prazo, nós não sabemos, mas poderá vir a subir de alguma forma. E, portanto, as Euribor já refletem isso. Começaram o mês, julgo eu, em 2,2%, 2,3%, vão acabar, ontem fecharam a 2,9% quase. Portanto, quem tiver o seu crédito agora a ser revisto, quem tiver esse azar a ser revisto agora, já vai sofrer um bocadinho esse chamado efeito, mas estamos a falar de 12, 15 euros por mês por cada 100 mil euros, ok? Portanto, ainda são efeitos contidos, mas de início de um ciclo que parece tanto preocupante. Contidos ou não, ouvíamos há pouco também alertas do FMI para que os países vão preparando respostas, contando que este conflito possa durar mais tempo. Ontem também a eurodeputada do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, questionava a Comissão Europeia sobre uma resposta mais coordenada, semelhante até à da pandemia, por parte de Bruxelas. O que é que poderia já estar a ser pensado
nesse aspecto? Uma resposta realmente já mais coordenada? Estar a ser, pelo menos, estudado e discutido. Agora que já vamos tendo estes dados, não é? Porque o que temos visto até agora são vários países, vários Estados-membros da UE, a adotarem medidas avulsas cada um. Uns decidem limitar a subida do preço dos combustíveis, outros, como o nosso governo, decide limitar os impostos sobre os combustíveis. Há muitas medidas que estão a ser tomadas na União Europeia, mas não são medidas centralizadas. Portanto, cada país está a fazer aquilo que acha melhor, mas não existe aqui uma diretiva da União Europeia para dizer vamos todos fazer isto, como existiu na pandemia, como tu disseste, vamos todos fazer isto ou aquilo para termos uma resposta comum. E eu acho que isso está a faltar neste momento e os países estão um bocadinho à deriva. Sobretudo no setor da energia, dos preços, dos combustíveis, tudo. Isso seria muito importante porque também ajuda, havendo essas medidas comuns, ajuda a dar alguma tranquilidade às pessoas. Porque as pessoas estão a ver, então aqui ao lado em Espanha o governo faz isto e o nosso não faz, em França estão a fazer aquilo. Dá sempre motivo de especulação e de intranquilidade às pessoas. Portanto, seria importante termos uma decisão mais centralizada para que as pessoas refletissem e pudessem sentir-se um bocadinho mais tranquilas perante os desafios que aí vêm e que vão ser muito difíceis. Bruno Ferreira Lopes, já estamos naquele momento de escassez de combustível pelo mundo ou não? Depende. Em que implicará os efeitos são bastante restrições. assimétricos. Ou seja, para países menos desenvolvidos, diria que a preocupação é grande. Para países como o nosso, a preocupação tem mais a ver com o preço nesta fase. Aliás, Seria de que falava o Fundo Monetário Internacional também, um bocado por aí. Portanto, há países em que, de facto, uma crise destas gera fome. Pode gerar fome, pode gerar pessoas que deixam de andar de carro, pode gerar efeitos deste género. Nós aqui ainda estamos longe disso. Em termos de reservas, estamos longe disso, embora não sirvam para que isto dure. Portanto, meu desafio, mas ainda estamos longe disso. Mesmo em termos europeus, notam-se assimetrias, porque é que a Polónia, por exemplo, porque é que a Eslováquia, porque é que a República Checa têm medidas mais robustas que as nossas, porque a maneira como se abastecem em termos de petróleo é diferente da nossa e, portanto, estão mais expostos em termos de quantidade importada e, portanto, têm que ter mais cuidado para evitar terem que fazer um racionamento ainda maior. Portanto, as suas têm que ser medidas mais robustas. Portanto, daí a dificuldade, talvez, de articular uma resposta que seja igual para todos, já, pelo menos já, não é? E, portanto, sim, diria que para nós, pelo menos, o que se nota muito e que nós vemos tem a ver muito com o preço, subiu cerca de 40 cêntimos por litro. E, ao contrário do que se diz, não tem tanto a ver com as margens, tem a ver, sobretudo, com a questão que está antes, tem a ver com o preço do barril de Brent, que é a referência, e tem depois a ver com um elo que é relativamente invisível, mas que é muito importante. Há dois mercados, no fundo. Há o mercado do barril, que é o que nós damos sempre aqui, não é? Mas há um mercado que é muitíssimo relevante, que é o da refinação, porque nós não pomos, portanto, petróleo no carro, não é? Nós, portanto, pomos, produto refinado. E o produto refinado... Há um processo até ele chegar é um mercado gasóleo e à gasolina. É um mercado à parte e a maneira como a subida do barril de petróleo se repercute na refinação não é linear e, portanto, nós o que temos visto agora, por exemplo, no gasóleo subiu muito mais do que subiu na gasolina e, portanto, o efeito não é necessariamente igual. E, portanto, se calhar o que nós devíamos ver era muito mais o lado da refinação, não é? Porque é o lado que realmente conta para as pessoas. E, portanto, esse lado tem vindo a subir bastante e é o que até agora tem causado esta subida grande no preço dos combustíveis. Mas não é escassez. Nesse aspecto temos sorte, por enquanto. Ricardo Ramos, no centro disto tudo está, de facto, o petróleo e enquanto decorrem aparentemente negociações, temos esta ameaça que paira e vários sinais de que poderá haver uma intervenção militar na ilha de Kar, que é tão estrategicamente relevante para o Irão. É possível interpretarmos esses sinais de que forma? Porque ouvimos aqui Donald Trump dizer que quer controlar o petróleo do Irão, por outro lado dizer que quer que ameaça, no fundo, destruir todas aquelas estruturas relevantes. Consegues perceber a estratégia que Donald Trump tem sempre esta estratégia do pau e da cenoura, digamos assim. Por um lado, que diz que quer negociações, por outro lado, ameaça, que é para forçar as negociações, e as negociações, se não resultarem, voltamos às ameaças.
Ele faz isto há muito tempo, fez isso na Groenlândia, fez na Venezuela. Ele tem sempre esta estratégia, que é a estratégia negocial dele, que já usa desde os tempos de que ele tinha o seu império imobiliário. Nem sempre resulta. E aqui não está a resultar, no Irão não está a resultar, porque o regime iraniano não cede às ameaças, não está a ceder, apesar de existirem negociações, ainda não sabemos muito bem com quem. Donald Trump diz que está a negociar e parece que há negociações porque o Paquistão e o Paquistão, supostamente, mas o próprio presidente do Parlamento iraniano nega. Mas o Paquistão diz que está a mediar e que vai haver um encontro nos próximos dias, portanto, eles estarão a falar com alguém. Não sabemos ao certo com quem. O certo é que também essas negociações já tiveram alguns efeitos práticos. Foi o Irão, um sinal de boa vontade, na semana passada permitiu a passagem de 10 petroleiros e agora esta semana mais 20. Portanto, alguma coisa se está a passar nos bastidores que nós não sabemos muito bem. Agora, se é o suficiente para Donald Trump desistir das ameaças e conseguir aqui um acordo, isso não sabemos até que ponto é que o Irão está disposto a ceder. E os Estados Unidos também vão ter que ceder, porque também não vão conseguir todas as suas exigências. Aqueles 15 pontos. Todos aqueles pontos que eles queriam também não vão conseguir. Portanto, estamos todos na expectativa para ver no que é que isto vai dar. Em relação à ilha de Karg, podemos ver o impacto que isto tem, porque cada vez que Donald Trump fala na ilha de Karg, os mercados petrolíferos flutuam. Respondem, não é? Reagem. Claro. Imediatamente. É uma ilha muito importante. É não? importante porque passam por lá 90% das exportações de petróleo do Irão e em grande parte todo o comércio de petróleo naquela zona gira um bocado ali à volta daquela situação. Não é os outros países que vão usar a ilha de Karg, mas mesmo assim a ilha de Karg continuar a funcionar ou não é um sinal importante para os mercados. Agora, Donald Trump tem várias opções para a ilha e ele ainda não decidiu o que é que poderá fazer, mas poderá ser uma invasão terrestre, poderá ser um bombardeamento para destruir tudo, poderá ser um bloqueio naval, como ele também que será uma opção menos arriscada no imediato, porque não implica meter tropas na ilha em si, mas tem que aproximar navios mais perto da ilha para fazer o bloqueio. Portanto, ficam também sujeitos aos contra-ataques iranianos. Claro. Portanto, há tudo aqui uma questão difícil de gerir e imprevisibilidade para concluirmos mesmo? Sim, só dar tem a ver com a relevância da ilha e tem a ver com o receio de que o Irão retalie usando partido, ou seja, usando a geografia. Nós, desde o princípio, nós estamos há um mês nisto e desde o início que já vimos que a vantagem da geografia é gigante. Ou seja, não é preciso um esforço militar muito grande para fechar o estreito. Não é preciso um esforço militar gigante para, portanto, destruir infraestruturas dos vários países do Golfo. Nomeadamente, portanto, a questão das toda esta conversa, não. E de petróleo, de gás. Sim. E, portanto, toda esta conversa de ilha de Karg e de, portanto, destruir tudo e etc., tem sempre como pano de fundo a retaliação provável sobre toda aquela estrutura, dos países todos. E, portanto, não estou a ver que os Estados Unidos façam isso, tendo em conta que nos Estados Unidos, neste momento, o preço do galão já vai de combustível, que são cerca de 3,7 litros, já vai na barreira, portanto, psicológica dos $4. Portanto, fazer isso seria prolongar, no fundo, e ampliar muito o estrago económico. Não estou a ver... Além da questão diplomática, eventualmente com outros países também. Não estou a ver que nesta circunstância haja grande ganho com isso. Mas nós não sabemos. Ricardo Ramos, muito obrigada.